Qual é a minha parte na santificação? Qual é a parte de Deus na santificação? Qual é o papel que eu desenvolvo na minha santificação? Qual é o papel que Deus desenvolve na minha santificação? Esta é a pergunta que vai nortear várias exposições, começando hoje, várias exposições à frente. Quantos têm o texto santo ergono para que eu possa ver? Ótimo, glória a Deus, louvado seja Deus. Queria te convidar para abrir na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos considerar a seção capítulo 2, capítulo 2, 12º e 13º versículo. Diz assim este segmento: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Pai querido, dá-nos atenção agora à tua palavra. Todo espírito maligno que causa distrações, todo espírito que tenta de alguma maneira roubar a palavra dos nossos corações, nós apreendemos agora em nome de Jesus e pedimos que as nossas mentes, os nossos ouvidos estejam abertos para te ouvir em nome de Jesus. E o povo de Deus apoiando diz: no dia 30 de maio de 2021, nós fizemos a 15ª exposição da carta aos Filipenses. Naquela ocasião, 7 meses atrás, nós começamos uma longa sequência que inicia no capítulo 1, no versículo 27, que de tanto eu repeti, vocês já devem ter memorizado. Acima de tudo, vivam de maneira digna do Evangelho. Este grande segmento, que vai de 1 a 27 até 2:16, nós dividimos em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, a busca por humildade, tal qual Jesus foi humilde. Isso vai Filipenses 2, 1 a 11. Neste segmento, 2, 1 a 11, nós fizemos 8 exposições. O segundo bloco, a busca por obediência, que nós estamos iniciando hoje, vai 2, 9 a 11. E finalmente, para fechar este grande segmento, a busca por obediência, versículos 12 e 13. Versículos 14 e 15. Em outras palavras, um cristão maduro é humilde, é obediente e não reclama de nada. Isso é o resumo desta longa sessão, que começa no versículo 27 do capítulo 1 e vai até embaixo, no capítulo 2, versículo 16. Hoje, nossa 26ª exposição, desde que iniciamos Filipenses, nem sei quando, ano passado, lá no começo do ano, nossa 26ª exposição, nós iniciaremos o segundo ponto, a busca por obediência. É impossível uma vida digna do Evangelho quando o cristão é desobediente. Uma vez que passamos pela conversão, uma vez que damos as costas para o nosso ego e nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Cristo para a salvação, aí então inicia-se um processo de santificação em nossas vidas. Qual é a dinâmica deste processo? Sou eu que me esforço e avanço? Ou seria Deus que me santifica e me faz avançar? Como iniciei dizendo, esta pergunta vai nortear algumas pregações à frente.
A revelação de Deus à raça humana é cheia de tensões. Não é de se estranhar, vez que Deus é infinito e nós somos finitos. Deus teve que descender tremendamente para poder se comunicar conosco. A maioria de nós já ouviu falar sobre o físico e matemático alemão Albert Einstein, um mastodonte intelectual. Ele é considerado uma das mentes mais privilegiadas da ciência, com um legado que inclui, entre outras coisas, a explicação do efeito fotoelétrico, a formulação da teoria da relatividade, além de grandes contribuições para a física estatística. Imagina comigo Einstein tentando comunicar suas descobertas e teorias a uma criança com 2 anos de idade. Que coisa mais absurda, você diria. Pois é óbvio que o mundo de Einstein é gigantescamente maior que o mundo de uma criança de 2 anos. É evidente que alguém que é favorecido por privilegiadas condições de educação, e o mais importante, é também um gênio intelectual, pode crescer de forma assombrosa em erudição. Há uma distância gigantesca entre a mente de alguém, como Aristóteles, por exemplo, o pai da filosofia, e, por outro lado, a mente de uma pequena criança. Apenas a título de exemplo mais tangível, imagina, ainda há pouco me referi, uma criança no colo de Einstein, ouvindo as suas tentativas de comunicar a ela o mundo das partículas subatômicas, comunicar a ela a sua fórmula de equivalência massa-energia, comunicar a ela a teoria da relatividade, comunicar as sutilezas da mecânica quântica e etc. Isso é ridículo, você diria. Pois, muito bem, considera comigo o seguinte pensamento: o mundo do Criador do universo é de fato infinitamente maior do que o nosso. Assim como o mundo de Einstein, entre aspas, a junção de pensamentos e o entendimento de tudo é infinito, é quase infinitamente maior do que o mundo de uma criança. Assim, o mundo do Criador do universo é de fato e de verdade infinitamente maior do que o nosso. O globo terrestre é um cisco microscópico no universo. Este planeta em que habitamos tem 12.742 quilômetros de diâmetro. A distância entre o Sol e a Terra é de 150 milhões de quilômetros. A luz do Sol, quando sai de lá, demora cerca de 8 minutos para viajar até aqui, considerando que a luz viaja no vácuo a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Agora, pasme. O diâmetro do universo observável é calculado em 93 bilhões de anos-luz. Ou seja, se nós pudéssemos imaginar uma parede onde termina o universo, eu estou usando terminologia absurda, porque existem teóricos até que consideram que o universo é infinito, mas se nós imaginássemos uma parede de um lado e uma parede de outro lado, para que o universo terminasse de uma ponta a outra, a luz viajando no vácuo de uma parede na outra demoraria 93 bilhões de anos. Isso é um tamanho para além de qualquer imaginação. Como a parte e um parêntese, uma lição que tiramos é que nós humanos não somos o centro do universo. Deus é o centro do universo. Voltando, mas a distância entre a mente do maior filósofo, o do maior cientista de um lado, e do outro lado a mente de Deus é indizível. O mundo de Deus é muito maior que o nosso mundo. Apesar
desta distância colossal, Deus se comunica conosco. Em termos de comunicação, a grande diferença é que Deus tem uma capacidade muito maior de se comunicar conosco do que Einstein teria de se comunicar com uma criança. E o que nos interessa, o que mais nos interessa é o seguinte: apesar dessa capacidade infinita, uns 100 números de ensinos são tensos e de impossível resolução. Não porque eles são irracionais, mas sim porque eles são suprarracionais, como dizia Karl Barth. A revelação, a comunicação de Deus em Cristo e na Bíblia são muito maiores do que nós podemos aprender, agarrar. Poderíamos passar horas a fio dando exemplo de tensões e mistérios irresolvíveis na comunicação da revelação de Deus para a humanidade. Considera, por exemplo, o enigma da encarnação. Temos falado bastante a esse respeito. O Deus infinito se tornou carne finita. Você já parou para pensar no mistério do Deus homem? Ele é ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. O Deus ilimitado se limitou. Eternidade entrou no tempo. É muito provável que você nunca tenha meditado nas profundezas do mistério da segunda pessoa da Trindade, o Verbo, no interior do ventre de Maria. Em que estado o Verbo ficou do momento da descida do céu para o ventre, os 9 meses no escuro do útero, os meses iniciais, os primeiros momentos da consciência do homem Jesus? Observe que neste mesmo interregno, o Verbo continuou, abre aspas, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra, fecha aspas, Hebreus 1:3. Há, portanto, um mistério na relação interior do Deus homem, aquilo que os teólogos chamam de communicatio idiomatum, comunicação das propriedades interiores dentro de Cristo Jesus, o Deus homem. Nós aceitamos todos esses ensinos, toda a comunicação de Deus pela fé. A tentativa de harmonizar tudo é impossível. Deixando de lado a palavra encarnada e nos voltando para a palavra escrita, que está aqui nas minhas mãos. Quem compôs a Escritura? Deus ou o homem? A ortodoxia tem respondido que ambos escreveram, sendo elas 100% divinas e 100% humanas. Mas como pode as Escrituras reivindicarem, serem elas todas inspiradas por Deus, com traços tão humanos do respectivo autor? Como pode tal coisa? Lemos, de um lado, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Do outro lado, essa Escritura inspirada tem um grego tosco, como por exemplo no Evangelho de João Marcos. A mesma Escritura tem a elegância de grego clássico na introdução do médico Lucas para seu Evangelho. Um outro exemplo do contraste humano dentro da mesma inspiração é o estilo truncado de Tiago versus a oratória erudita do autor de Hebreus. Nenhuma parte da Bíblia é menos inspirada do que a outra. Nenhuma parte da Bíblia é menos humana do que a outra. Toda a Bíblia é 100% inspirada. Toda a Bíblia é 100% humana. Há um mistério nesta relação divino-humana. Nós aceitamos esses ensinos, toda a comunicação de Deus pela fé. A tentativa de harmonizar tudo perfeitamente é impossível. Há miríades de outras tensões na revelação do Senhor. Um outro exemplo.
Já que Deus é soberano, para que orar? A Bíblia, por um lado, enfaticamente ensina que Deus faz tudo o que Ele quer. Isaías 45, 7 e 9, Provérbios 16, 33, Mateus 10, 29 a 31, etc. Ele é Senhor e ninguém pode torcer o seu braço, diz a Bíblia. Daniel 4, 35. Todavia, e lá vem tensão, a Bíblia igualmente ensina que nossas orações fazem toda a diferença. Isaías 37, 21 a 29, Mateus 7, 7 a 11, Tiago 4, 2 e etc. Ninguém menos que Jesus orava tremendamente e nos comandou a orar sem jamais desistir. Lucas 18, 1 a 8. Que relação enigmática entre o agir divino e o agir humano. Tentar amoldar perfeitamente as duas ações é impraticável. Se considerássemos ainda outra tensão grandiosa, a tensão entre a eleição eterna e a responsabilidade humana, que tremenda tensão encontraríamos. A Bíblia afirma categoricamente que todos os crentes são eleitos antes da fundação do mundo. Efésios 1, 11, Romanos 9, 23 a 29, 2 de Timóteo 2, 10 e etc, etc. Entretanto, e aqui vem a tensão, a mesma Bíblia afirma categoricamente que todos os que buscam a Deus serão salvos. Joel 2,32, João 5,39 a 40, João 6,40 e etc. Há um mistério nesta relação divina-humana. Nós aceitamos todos esses ensinos, toda a comunicação de Deus, pela fé. A tentativa de ajeitar tudo, de harmonizar perfeitamente tudo é impossível. Vamos começar a considerar agora a pergunta inicial que fiz. Qual é o meu papel na santificação? Qual é o papel de Deus na minha santificação? Qual é a função humana no processo da santificação? Volta para Filipenses 2, 12. Olha a parte C. Olha a parte C. Filipenses 2, 12. Desenvolvei a vossa salvação. Quem é que é para desenvolver a salvação? Eu. Desenvolvei, vós. Desenvolvei a vossa salvação. Sou eu quem trabalho na minha santificação. Qual é a função divina no processo da santificação? Bate o olho no verso seguinte, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Epa! Como é que é? Sim, o texto diz que Deus efetua, que Deus realiza a minha santificação. Bom, é o homem ou é Deus o responsável pelo avanço na santidade na vida do crente? A resposta: ambos. Eu sou 100% responsável e Deus é 100% responsável. Note bem que Paulo não tenta harmonizar esses dois pensamentos. Meu crescimento será diretamente proporcional ao meu compromisso. Contudo, e aqui vem a atenção, não haverá nenhum crescimento real se eu não depender inteiramente de Deus, que efetua e realiza a minha santificação. Resumindo tudo, o esforço é todo meu, o poder é todo do Senhor. Enquanto meditava e trabalhava nesta exposição, eu pensei em vários títulos para esta unidade, a unidade que nós estamos iniciando hoje.
2, 9 a 11. Eu pensei em vários títulos. Por exemplo, Avanço Divino Humano. Eu gosto de título bem compacto. Quanto menos palavras, melhor. Um outro título que eu pensei: Santificação Sinergista. Mas eu achei que isso podia deixar vocês um pouco perplexos. E eu escolhi esse título um pouco melhor, que eu acho que ele sintetiza tudo. O título: Disciplina na dependência do Senhor. Disciplina total da minha parte, dependência total do Senhor. A responsabilidade humana é real, porém o sucesso do meu esforço dependerá do poder divino. De um lado, eu não posso apresentar desculpas para não avançar na santificação. Tipo, como eu já ouvi: mas Deus é soberano, Ele não me muda. Por quê, meu irmão? Não, Deus é soberano, Ele tem todo o poder e não me muda. Aí a responsabilidade toda é de Deus, eu não tenho nenhuma. Não. Tudo depende de mim, tudo depende de Deus. Neste caso, o crente alega depender exclusivamente de Deus, enquanto ele não teria nenhuma participação. Por outro lado, eu não posso tomar qualquer crédito no meu avanço. Eu não posso me gloriar de nada, vez que é o Senhor mesmo que efetua e realiza esse avanço. Este princípio misterioso, mais um, se aplica a outras áreas da nossa vida, não apenas a santificação. Quer ver um exemplo? A questão do serviço, trabalhar na obra do Senhor. Quem é que faz a obra do Senhor? Sou eu que faço a obra do Senhor? Ou é Ele que faz a obra? Olha o protótipo comigo, 1 Coríntios 9, 10. Olha o protótipo junto comigo aqui. 1 Coríntios 9, 10. Eu vou pegar o versículo 9 só para contexto. O que me interessa mesmo é o versículo 10. Eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça comigo não foi em vão. Antes, está aqui o que eu quero. Eu trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não fui eu. Foi a graça de Deus comigo. Olha a tensão aqui. Olha que coisa espetacular aqui. Eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, mas não foi não eu, foi a graça de Deus que trabalhou junto. E aí, a graça de Deus não estava nos outros apóstolos também? Há uma tensão misteriosa aqui também, na obra, no serviço do Senhor. No frigir dos ovos, o serviço do mestre depende totalmente do meu compromisso. Todavia, quem opera em mim e gera frutos no serviço é o próprio Deus. Outra vez, estamos diante de uma tensão, de um enigma. Volta os teus olhos para Filipenses. Vamos voltar a olhar o texto per si, sob análise. A gente só vai começar. Isso tudo foi introdução. A gente só vai começar, vamos beliscar o primeiro versículo. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, para quê? Quem são os amados? Assim, pois, amados. Note que Paulo está falando explicitamente com crentes, com pessoas regeneradas e, consequentemente, irmãos amados em Cristo. Se fizermos referência para o início desta sessão, que temos feito inúmeras vezes 1:27, andai de modo digno, só quem anda de modo digno é quem é crente. E se fizermos uma referência acima, bem acima, Filipenses 1:1, vocês vão ver que ele está falando com crentes. Filipenses 1:1, os amados são, abre aspas,
todos os santos em Cristo Jesus. Então, vemos que o apóstolo está se referindo a pessoas regeneradas, a crentes nesta carta. Quem não é crente não tem nada a ver com essa passagem, pois afinal, quem não é comprometido com Cristo deseja agradar somente a si mesmo, fazer a sua própria vontade, ser dono da sua própria vida. Estes donos de si mesmo não estão incluídos entre os que são chamados para desenvolver a sua salvação. Antes de desenvolver a salvação, você precisa adentrar a esta salvação. Você precisa iniciar este processo. Se você nunca se submeteu ao senhorio de Cristo, então você não tem vida espiritual, você está morto em delitos e pecados. Não se engane, só existem duas classes de pessoas neste mundo. Não se iluda, só existem dois tipos de pessoas neste mundo: os filhos de Deus, João 1,12, e os filhos do diabo, 1 João 3,10. Como eu posso saber, pastor, se eu sou filho de Deus ou se eu sou filho do diabo? Você ama a santidade? Se você ama a santidade, se você ama ser santo, você é filho de Deus. Se você ama o pecado, você é filho do diabo. Se você tem profundo desejo de ser santo, você é regenerado, você é filho de Deus. Ou seja, se você deseja desenvolver a sua salvação com temor e tremor, você é um verdadeiro cristão amado do Pai. Por outro lado, se você não anseia por ser santo, você não é regenerado. Ou seja, se você não quer crescer em santidade com temor e tremor, você não é um autêntico cristão e, consequentemente, não tem comunhão com o Pai. Bom, sendo assim, o que devo fazer para ser um filho de Deus? Qualquer pessoa pode se tornar um filho de Deus. Basta dar as costas para seus pecados e confiar em Cristo como seu Salvador. Lemos as clássicas palavras de Jesus em João 1, 11 a 13. Diz os lábios do próprio Cristo: Ele veio para o que era seu, o mundo. Isso aqui que ele fez, as montanhas, as cidades, tudo. Ele veio para o que era seu. Ele criou todas as coisas. E os seus, os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos, todo mundo, eu e você, todo mundo, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não eram, foram feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. E lá vem tensão, toma atenção aí. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A gente não vai disputar esse texto aqui, mas já vem mais tensão aí no caminho. Mas você quer? Está aberto para você, está aberto para todos. Todos que quiserem são bem-vindos a se tornarem filhos de Deus. Você tem a sua vida sujeita a Cristo? Você pode fazer isso agora mesmo. Todo indivíduo que recebe a Cristo como seu Salvador e Senhor é amado do Pai. 1 João 4, 11 a 16. Os amados, referidos por Paulo, têm interesse em viver para agradar a Jesus, como se vê na sequência, aí Filipenses 2,12. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O cristão, o amado, o crente faz parte dele em obediência. O cristão luta para fazer a parte dele obedecendo. E Deus faz a parte dele confirmando os esforços do homem comprometido com ele. É muito bom que se faça uma diferença entre os amados e os não amados. É a Bíblia que faz essa diferença, não sou eu.
Se nós não fizermos essa diferença, nós corremos o risco de fazer aplicações populares, aplicações falsas, aplicações universais ao conceito: desenvolvei a vossa salvação. Algo do tipo, olha aqui, essa popular: olha, faz a tua parte que Deus te ajudará. Um outro exemplo: Deus ajuda quem se ajuda. Esta aplicação é falaciosa, é mentirosa. Quem não tem Jesus como Senhor está largado à própria sorte, espiritualmente falando. A pessoa pode ser rica financeiramente, pode ter saúde, pode ter fama, pode ter filhos, enfim, pode ter as alegrias e prazeres deste mundo, porém, todas essas coisas não implicam que ela é amada do Pai, que ela está crescendo em santidade, que ela está se tornando cada vez mais parecida com Jesus. Você tem certeza, nesta manhã, que você é um amado do Pai? Você tem profundo desejo de ser santo? Veja bem, não é que você é perfeito. Você tem o desejo de crescer em santidade. Caso positivo, nós veremos como fazer para avançar nesta santidade. Qual é a minha parte na santificação? Qual é a parte de Deus na minha santificação? Como eu devo fazer para desenvolver a minha salvação com temor e tremor? Há um mistério, há um enigma aqui. Somos chamados para dar tudo de nós neste desenvolvimento. Porém, Deus nos ajuda nessa empreitada, neste avanço. Domingo que vem, continuamos caminhando, texto abaixo, em nome de Jesus. Amém.